Oi, gente! Então, como vocês viram aí no título, hoje nós vamos falar sobre o desfraude. Então, gente, o David, ele largou as fraldas assim quando ele estava para completar os 3 anos. Para uns pode ter sido um pouquinho tarde, mas foi no tempo dele, gente. Eu vou explicar como foi todo esse processo pra gente sobre o desfraude do David. Eu quis fazer do modo mais natural possível. Assim, porque eu sabia que a natureza dele ia uma hora ou outra levar ele a fazer a coisa certa. É claro que eu fui sempre falando com ele, a gente sempre conversava com ele sobre o lugar certo de fazer o xixi, o cocô, sobre tudo isso, mas eu fui vendo que ainda não era a hora certa. Quando por volta do que ele tinha 1 ano e pouco, eu comecei ali a tentar introduzir um desfraude nele. Então, o que acontece? Eu percebi que o David, quando ele acordava, a fraldinha dele estava bem seca. Então, eu vi que durante a noite ele não fazia mais xixi. Ali com 1 ano e pouco, antes dele fazer 2 anos, ele já não fazia mais xixi durante a madrugada. E assim que ele acordava, que ele descia da cama para ir brincar, ele fazia o xixi. Então, percebendo isso, eu já fui logo tratando aí de quando ele levantasse, eu pegava ele e colocava ele lá no vaso, falava, filho, faz xixi, na hora de fazer o xixi. E ele fazia, gente, força, ele ficava lá, ele se concentrava, eu botava aguinha pra cair, pra fazer o som, pra ver se estimulava, mas nada, gente, ele não conseguia soltar o xixi, mesmo ele tendo passado a noite inteirinha sem fazer xixi, ele ainda não conseguia soltar. Então eu sabia que ali era uma coisa dele, o momento dele ainda não tinha chegado. E ele ainda não tinha o controle sobre soltar o xixi dele. Então o que acontecia? Quando ele se distraía com uma outra coisa, ele fazia o xixi. Era assim, gente, automático. Em 2 minutos que eu desistia de deixar ele ali no vaso tentando fazer, ele fazia. Ele ia lá brincando, daqui a pouco saía. E então eu vi que ainda não era hora, não adiantava forçar, porque ele não sabia soltar. E aí eu deixei passar mais um tempo. Eu deixava ele sempre à vontade. Durante o dia, quando dava, eu tirava a fraldinha, quando não estava frio, eu tirava a fraldinha para ele ficar só com um shortinho, com uma cuequinha, para ele entender o que estava acontecendo ali na hora que ele fazia o xixi, que ele se molhava todo, que molhava tudo, né? Eu pesquisando, eu descobri que a criança, para passar pelo desfraude, tem 3 etapas. Na primeira etapa, ele avisa depois que já fez o xixi, né? Fiz xixi, ai tá molhado, xixi, xixi, xixi. Já fez, né? Não adianta mais chorar sobre o leite derramado ou xixi, né? A segunda fase, ele avisa quando tá fazendo. Xixi, xixi, aí você vai correndo lá pegar a criança pra botar, já era que já tá fazendo, não tem mais como correr atrás. E, gente, não é aconselhável você tirar a criança do lugar quando ela tá fazendo, tá bom? Deixa ali, gente, depois você limpa, dá um jeito, mas não tira porque ele pode prender o xixi e isso fazer muito mal pra ele. E na terceira etapa, né, que já mostra ali que ele já tá prontinho pro desfraude, ele avisa antes de fazer o xixi. Então, toda criança passa por isso. Com o David foi exatamente isso. E ele passou a avisar que ia fazer o xixi. Xixi, xixi, xixi. Tava com vontade de fazer, a gente tinha que correr para levar ele, né? E no começo foi lá fora, do lado de fora, porque ele ainda tinha um pouco de receio do vaso sanitário. Ele tinha medo do vaso, gente, tinha pavor. E ele não gostava nem de chegar perto. Eu corria com ele pra fora, levava ele lá pra área e ali ele fazia. E tinha a comemoração, gente. É muito importante para eles essa comemoração. E ele gostava muito quando ele fazia o xixi e ele sabia que tinha a dança do xixi. A gente inventou a dança do xixi e era assim, a gente subia em cima da cama e a gente pulava ali, pulava e depois se jogava na cama, muito divertido e ele gostava muito. Então ele ficava ansioso pro próximo xixi ele conseguir fazer lá fora e a gente fazer a dança do xixi, porque a gente sabia que só acontecia quando ele conseguia
levar o xixi lá fora para ele poder fazer. Mas é claro que teve muitos escapes, gente. A gente tem que ter muita paciência e tem que procurar entender que ele ainda está num processo de amadurecimento ali, de toda a formação, de todo o controle sobre tudo no corpinho deles, né? Eu tô falando ele porque meu filho é menino, gente, mas serve para ele ou ela, tá bom? Se seu filho for sua filha for uma menina, então me desculpe, porque é costume mesmo de mãe, eu, mãe de filho único e o menino, tá bom? Me desculpem. E assim, gente, ele começou a fazer o xixi lá fora e chegou a outra etapa de botar ele pro lugar certo, o vaso. Então, no começo, eu coloquei um banquinho para ele subir, porque ele não dava altura, né? Então, ele passava a subir naquele banquinho e ali ele fazia o xixizinho dele no vaso, claro, sempre com nossa supervisão. E foi indo. Ele aprendeu, ele chegou numa altura que não precisava mais do banquinho e não precisava mais a gente perguntar. Eu nunca fui de perguntar, gente. De ficar perguntando de uma em uma hora se a criança quer fazer xixi, de levar. Eu nunca fui disso, não. E ele falava que queria fazer xixi, ele mesmo ia lá e fazia. E aí veio a outra fase, né, do desfraude, que é o cocô, né? Não é só o xixi, também tem o cocô. O cocô foi um pouco mais difícil, gente, foi um pouco mais complicado por ele ter esse medo do vaso. Ele fazia o xixi, mas ele ainda não queria sentar. A gente tinha o suporte, eu não sei o que se chama aquilo. É um negocinho que a gente bota no vaso e fica menor para a criança sentar. Vem com bichinho e tudo, se eu não me engano, dele era de elefante. Ele nunca usou, porque ele tinha pavor daquilo. Acho que ele tinha mais medo daquilo do que do vaso em si. E o pinico que ele tinha servia só para brincar, porque xixi e cocô nunca ele fez ali. Nunca. Aí o que acontece? Paciência, né? Tivemos que ter paciência, explicando para ele que o cocôzinho era no vaso. Eu segurava ele lá, eu via quando ele tava querendo fazer e eu levava, mas ele dizia que não ia fazer ali, não ia fazer, que queria sair. E acabava que fazia mesmo, era no chão ou era na roupa, né? E foi muita conversa, foi muita paciência, foi muita explicação, videozinhos que eu achava no YouTube, mostrava pra ele sobre isso. Até que eu tive a ideia de promover o menino corajoso da casa. E aconteceria como? Quando ele conseguisse ter coragem de subir no vaso para fazer o cocôzinho dele, ele ia ser um menino corajoso. E quando ele conseguisse sentar no vaso para fazer o cocôzinho dele, ele ia se promover a um menino corajoso e ele ganharia o prêmio do menino corajoso. Esse prêmio era um presente, né, que a gente estaria comprando para ele. E, nossa, isso aí foi, ó, tiro e queda, gente, rapidinho. Ele foi lá e fez o primeiro cocô no vaso. Foi uma comemoração. A dança do xixi virou a dança do cocô. E ele esperou pelo presente do menino corajoso. A minha mãe fez questão de comprar esse presente para ele quando eu contei para ela sobre isso, né? Sobre o que eu fiz para ele poder fazer o cocô no vaso. Eu contei para ela que ele tinha feito pela primeira vez o cocô sem a gente estar ali tendo que incentivar mais. Ele mesmo foi lá e fez, fiz cocô. E a minha mãe comprou para ele o presente do menino corajoso. E tá aqui, gente, eu fiz questão de pegar para mostrar para vocês a sombrinha que ele ganhou do menino corajoso. Eu vou ter espaço aqui para abrir, gente. É uma sombrinha de criança, gente, ó. Se vocês vão ter noção. Ai, assim fica um bom cenário, né, gente? Acho que eu vou gravar assim, né? E aí, o que vocês acham? É uma sombrinha, gente, ó, de criança. E ele amou muito, porque era também uma coisa que mostra independência, né? Ele já podia sair por aí na chuva com a sombrinha dele. Ele sempre queria pegar a minha, mas era quase do dobro do tamanho dele. E ele gostou muito dessa sombrinha e foi assim uma coisa muito legal. Depois dessa vez que ele fez o cocô e ganhou o presente, ele não queria mais fazer. Demorou muito, gente, pra ele voltar a fazer de novo. E ele fazia na roupa. E quando a gente via, ele nem queria nem avisar. Quando a gente via, que cheirinho é esse, hein? De cocô, mãe. Na roupa. Né? E eu já tava cansada de lavar roupa de cocô, gente. Vocês mães me entendem, né?
entendem, é claro que entendem, eu sei que entendem. E, gente, ele não queria mais fazer no vaso. Dava vontade de pegar a sombrinha e jogar fora. Mas é claro que eu nem toquei nesse assunto no vídeo, isso não ia fazer, né, gente? Continuamos conversando sobre ele fazer lá, que ele era grande, que não era lugar de fazer na roupa, que era ruim de lavar roupa, que ficava fedendo, que ele ficava sujo, tinha que lavar ele no chuveiro. Porque quando ele fazia na roupa, gente, pra limpar só com lenço ou com papel era muito complicado, porque ele fazia, não avisava, sentava e sujava as coisas tudo dele ali, eu tinha que botar ele no chuveiro. Então eu falava, filho, você quer que a mãe lave você toda vez que você fizer isso? E ele, eu acho que entendeu, né, que não era muito legal aquela situação e voltou a fazer no vaso, gente. Foi esse um processo do desfraude aqui de casa. Demorou um tempinho pra mim ter confiança de levar ele na rua sem a fralda, porque eu tinha medo dele acabar fazendo cocô lá, e aconteceu, gente, algumas vezes dele abaixar no meio do mercado e ficar ali no cantinho. Quando o bebê fez cocô, dele tá lá na igreja, brincando com as crianças, e quando levantar tinha feito já cocô. Então, para sair assim, eu deixei ele com a fralda por mais um pouquinho de tempo, mas foi pouca coisa, gente. Logo eu consegui tirar. Eu já fui explicando a ele, filho, você precisa pedir pra mamãe te levar no banheiro, porque você vai ficar sujo, as pessoas vão ver que você tá fedendo. E ele entendeu, né? E ele passou a pedir. E sempre a gente comemorava, gente, cada conquista é muito importante comemorar que ele conseguiu. Ele conseguia pedir pra fazer, pra levar ele no banheiro. Aconteceu até um episódio um pouquinho assim, ruim, né? Que foi que a gente ficou preso na igreja, que ele foi no final do culto lá no banheiro, pediu pra mim ir pra levar ele pra fazer o cocô e ele ficou preso lá, porque esqueceram a gente no banheiro e trancaram a igreja. Quando a gente saiu tava tudo escuro, gente, imagina o desespero dele, tadinho. Eu, que sou grande, já fiquei, imagine ele. E eu fiquei com muito medo dele ficar traumatizado e não pedir mais ali na igreja pra ir, mas graças a Deus ele não traumatizou. Ele só ficou com medo de trancarem ele de novo na igreja, então acabava o culto, ele queria correr pra fora, chorava e tudo pra gente sair correndo, mas ele continuou pedindo quando precisava e ele nem tocava no assunto lá no banheiro, e eu também não quis tocar, né, deixar ele esquecer aquele trauma. A gente conversou sobre aquilo, disse que não ia acontecer mais, que foi um esquecimento apenas, que ninguém deixa ninguém preso assim. E até o menino que tranca pediu desculpa também pra ele, pra gente. E deu tudo certo, né? E hoje ele vai sozinho. E hoje o David tá com 3 anos e 7 meses. E ele vai no banheiro sozinho! Ele vai, gente, ele vai fazer todas as necessidades dele sozinho. Ele lava a mãozinha dele direitinho, gente. É um menino abençoado. Ainda não aprendeu a se limpar, né, gente? É claro, ele ainda tem 3 anos. Mas aí a gente vai lá e faz esse serviço por ele. É uma outra etapa. E paciência, né, gente? E a dica que eu deixo pra vocês é essa, gente. Muita gente vai vir te falar: por que seu filho ainda tá usando fralda? Você ainda não desfraldou? O meu desfraldou com menos idade, não sei, fulano desfraldou com menos idade, ciclano com menos idade. Respeite o tempo do seu filho, porque não adianta nada você forçar se ele ainda não estiver preparado. Você só vai se estressar e se cansar, né? Se eu tivesse me estressado ali, na época que ele ainda não sabia soltar o xixi, imagina que cabimento teria eu ficar levando ele de 1 em 1 hora no banheiro para poder ele fazer o xixi, gente. E a gente que é mãe, eu acho que a gente tem isso com a gente, né? A gente sabe quando o filho tá preparado. Então, se você acha... se você acha que o seu filho tá preparado, ele já sabe soltar o xixizinho, e que vale a pena bem rápido. Você levar ele ali pra incentivar, é com a mãe, né? Eu acho que a mãe sabe o que é melhor pro filho. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu só tô dando dicas, tá, gente? Segundo a minha experiência. Cada criança é de um jeito, cada criança tem seu tempo. E o tempo dele foi esse, né, gente? E a gente resolveu fazer tudo natural, da forma mais natural possível.
E ele ainda mama, gente, mama. David tem 3 anos, ainda mama. E quando ele sair dessa etapa de mamar, eu vou voltar aqui para contar para vocês sobre o desmame, como que foi essa etapa de amamentação, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que a nossa experiência possa servir de alguma ajuda para você que está passando pelo desfraude, tá bom? E é isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês porque eu achei que possa ser importante para vocês também a nossa experiência. Fiquem com Deus, gente. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, dar aquela força aí pro canal, tá bom, gente? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, coloca lá nos comentários. Se vocês querem outro tipo de vídeo, coloca lá, tá bom? Estamos aqui para atender vocês. Beijão. Tchau, tchau.